Olá, gente, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar trazendo para vocês o update de todas as minhas leituras que eu fiz até o longo do ano, né? No caso, de janeiro até agosto. Vou fazer aquele pequeno resumo para vocês de tudo que eu gostei e tudo que eu não gostei. Eu vou deixar todas as capas dos livros que eu não tenho aqui físico aqui para vocês poderem ver. Então, sem mais enrolação, vamos lá pro vídeo. Então, gente, em janeiro eu li 5 livros. O primeiro dele foi Roube como um Artista. Esse livro é para aguçar sua criatividade. Ele tem planejamentos, tem estratégicas de como fazer isso. Ele é um livro pequeno, mais ou menos de 50 páginas, e dá para ler em um dia. O segundo livro que eu li foi A Corrente. A Corrente é um thriller psicológico. Ele conta a história de uma mãe que tem a sua criança sequestrada. E para ter essa criança de volta, ela precisa sequestrar outra criança. E assim, dar continuidade a essa corrente de sequestro. O terceiro livro que eu li foi Nerve. Ele é um livro que eu li por conta do filme que tem na Netflix. Esse filme fala sobre a Vi. A Vi é uma menina super tímida, super quieta. Ela nunca se arrisca. E nessa temática existe esse jogo chamado Nerve. Esse jogo consiste em estratégias para você alcançar uma meta lá de seguidores, de visualizações. Só que claro que os desafios são muito pesados. Os desafios são como se jogar do alto de um prédio, são para cruzar a linha de um trem. São desafios muito pesados. O livro conta essa temática, claro, mas é bem diferente do filme. Eu gostei muito do filme, por isso eu quis ler o livro. O quarto livro que eu li em janeiro foi Ponte para Terabitia. Ponte para Terabitia é um livro muito fofo, muito lindo, que eu também quis ler por conta do filme, que passava sempre na Record. Ele conta a história do Jazz, o Jazz Aaron, que é um menino de 14 anos, que para a idade dele, ele é muito adulto, por conta da família dele, que vive colocando muita pressão no menino. Mas um belo dia, na escola, ele vai encontrar uma menina, que eu até esqueci o nome dela, e essa menina vai transformar a vida dele. E dali vai surgir uma história muito bonita, muito genuína. E eu espero que vocês leiam o livro, porque é muito bom mesmo. E o filme também, né? O filme é maravilhoso. O quinto livro que eu li em janeiro, gente, e o último, é Todas as Cores de Natal. Esse livro eu já estava lendo no Natal mesmo de 2019, né? Só que aí o ano trocou e eu não terminei, então eu acabei terminando em janeiro. Todas as Cores de Natal são várias crônicas, vários contos sobre o Natal. Ele é um livro legal, eu curti, mas ele não foi o meu preferido. Em fevereiro eu consegui ler 4 livros, daí vocês viram que decaiu um pouco, né? Mas não deixou de ser leituras boas, né? Então, a primeira leitura que eu fiz foi Jorge, que foi uma leitura bem diferente. Nunca tinha lido nenhum livro com essa temática e eu achei bem interessante. Conta a história do Jorge, claro, que é um menino, só que ele não se sente um menino, ele se sente uma menina, né? Ele se vê meio que no corpo errado, né? Porque ele não se sente daquela forma. É uma temática muito bonita, assim, abordada de uma forma bem diferente, bem simples a escrita. Eu gostei muito. O segundo livro que eu li em fevereiro foi A Fantástica Fábrica de Chocolate, que é um livro que eu tenho na minha estante há muito tempo, desde a época de escola, e eu nunca tinha parado pra ler. Eu só tinha assistido o filme várias e várias vezes, né? Eu assisto quase sempre na Netflix. Eu acho que todo mundo já sabe, mas conta a história do Charlie. O Charlie é um menino pobre, é um menino
muito gentil, muito bom, vem de uma família totalmente humilde. E ele tem a oportunidade de visitar a fábrica de chocolate, né? O dono, Willy Wonka, ele manda 5 convites dourados, né? Para 5 crianças visitar a fábrica dele. Por obra do destino, o Charlie acaba pegando o convite dourado. Então, gente, o terceiro livro que eu li em fevereiro foi O Jardim Secreto. O Jardim Secreto, ele é um clássico da literatura infantil. Ele conta a história de uma menina que é a típica criança que você não gosta de estar perto, aquela criança completamente chata. Ela acaba passando por uma coisa na vida dela, que é a perda dos pais, e com isso faz com que ela seja adotada tecnicamente pelo tio dela. Mas ela vai ver que essas coisas vão mudar a vida dela. Mas com isso eu não vou falar mais, porque senão seria um spoiler. Aí só vocês lendo o livro pra saber. O quarto e último livro que eu li em fevereiro, gente, foi Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, que foi um livro maravilhoso. Um livro que realmente me encantou em fevereiro e eu quis continuar lendo mais ao longo do ano. Então, este livro conta a história da Evelyn. A Evelyn é uma atriz de Hollywood muito bem sucedida, muito carismática. Ela é uma pessoa que tem muita coisa para contar. Neste caso, o que a Evelyn vai fazer? Ela vai chamar uma pessoa, na verdade uma repórter, mas tem que ser aquela repórter para entrevistar ela. E ela tem muita coisa para contar, já que ela é uma atriz de Hollywood há muitos anos. Gente, essa história é maravilhosa, a escrita da autora é incrível, vocês têm que ler este livro, pelo amor de Deus, entendeu? Todos os livros dessa autora são praticamente incríveis, então vocês têm que ler. Então, gente, março, eu li somente 2 livros. Decaiu, como vocês viram, né? Foi decaindo ao longo do tempo. O primeiro livro que eu li em março foi A Paciente Silenciosa, que foi um livro muito bom. Ele é um thriller, que eu amo esse gênero, né? Então, vocês vão ver ao longo do conteúdo aqui, muito thriller. Então, gente, conta a história de uma mulher que aparentemente ela matou o marido e depois disso ela nunca mais falou. Essa é a sinopse que vocês vão encontrar na capa do livro, né? Então, praticamente é isso. Ela matou o marido e depois disso ela nunca mais falou, entendeu? Então, ao longo do livro vocês vão ver o porquê ela matou o marido dela, o porquê que depois disso ela nunca mais falou. Nessa história também vai entrar um psicólogo. Esse psicólogo vai ter várias coisas na história. Ele vai se envolver muito nessa temática, muito na história. Então, só peço que vocês leiam, entendeu? Sobre trilha a gente não pode ficar muito comentando, porque senão a gente acaba dando um spoiler, com certeza. Outro livro que eu li em março, o segundo livro que eu li, foi Flores para Algernon. Gente, que livro maravilhoso também. Foi pra mim, até o momento, o livro mais incrível que eu já li esse ano, claro. Eu acho que desde a época que eu comecei a ler, foi o livro mais incrível que eu já li. Foi uma temática que eu gostei muito, abordou de uma forma muito legal. Foi o único livro que eu tive a capacidade de chorar esse ano. E, gente, é incrível, entendeu? Ele conta a história do Charlie. O Charlie é um menino que ele tem o QI baixo. O que é o QI, né? Ele tem a inteligência abaixo da média, né? Muito abaixo da média do que os médicos, eles alegam que a gente deveria ter. Ele é um menino muito gentil, muito bonzinho, entendeu? E o Charlie, ele vai passar por uma cirurgia de inteligência, para aumentar o grau da sua inteligência. E com isso, vamos dizer que várias coisas vão acontecer. Quando ele fizer essa cirurgia, ele vai perceber que os amigos ao redor dele não são seus amigos. Ele vai ver que as pessoas são cruéis, são deploráveis, né?
Então, é muito legal acompanhar essas camadas do livro, porque a gente vai ver um menino totalmente inocente das atitudes, das coisas do mundo, nessa evolução de camadas que ele vai ver como o mundo é cruel, é devastador. Tanto que no livro, como ele é um menino que tem um QI baixo, ele não sabe escrever muito bem. Então no livro a gente vê essa camada também, entendeu? O livro, ele vai começando assim, escrito como se fosse o diário dele, né? Aquela escrita bem, assim, bem peculiar, né? Que a gente olha e fala assim, nossa, será que traduziram errado o livro? Porque essa palavra não tá certa, entendeu? Aquilo não tá certo. Então vocês vão ver que é do jeito que ele fala o livro, né? Então vocês vão ver essa camada crescer ao longo do livro, porque o livro vai ficando muito mais inteligente, as palavras começam a ficar muito mais complicadas, né? E é um livro, gente, incrível, incrível mesmo. É um livro que, pra mim, é um livro genuíno, é um livro que tinha que estar em vários lugares, todo mundo deveria ler, porque, gente, é muito lindo, é muito amor esse livro. Ai, só vocês leiam pra saber o quanto é maravilhoso. Então, gente, em abril eu li somente 2 livros. O primeiro deles foi O Sol é para Todos. O Sol é para Todos é um clássico, né? Ele conta a história da Scott, que é uma menininha. Ela é super inteligente. Ela é super meio que diferente da época do que esse livro ele é abordado, né? Ela gosta de se vestir mais com roupas largas, com macacão. E pra época que esse livro foi escrito, na verdade as meninas, né, no caso, não podiam se vestir assim, né? Elas tinham que estar sempre de vestido, muito bem arrumadas. Mas ela não gostava de ser assim. Ela não gosta de ser assim, né? Só que o livro, ele vai girar em torno do acusamento de um negro. Esse negro ele vai ser acusado de estuprar uma menina branca ali da região, e o pai da Scott, ele vai ser a pessoa que vai defender esse negro no tribunal. Então, esse livro vai girar em torno dessa temática. É um livro muito legal, mas muito pesado, né? Ele só não fica tão pesado porque vai ser contado do ponto da Scott, né? Este livro. Então vai ser contado do ponto de vista de uma criança, que vai ter vários questionamentos, né? O porquê que o povo tá acusando ele desse jeito, né? Porque não tem muita evidência se ele fez isso ou não, né? Então vai ter vários questionamentos da parte dela. É muito legal de ver, ainda mais pra época que o livro foi publicado. E o segundo e último livro que eu li em abril foi A Gata do Dalai Lama. Eu peguei esse livro, gente, porque ele fala de outra temática, que é da religião do budismo. E eu fiquei muito interessada de ver como eles iam abordar essa temática no livro. E foi um livro muito gostoso de ler, né? Vai ser contado do ponto de vista de uma gatinha, né? Uma gatinha que foi abandonada na rua, aí depois um monge pega essa gatinha pra cuidar. E vai ter muita coisa linda, gente, muita coisa fofa. Eu acho assim, que se você quer um livro leve, um livro gostoso de se ler, pega esse livro que vai ser muito legal. Eu tô procurando o segundo livro, porque foi um livro que eu gostei muito e foi uma temática muito diferente da qual eu leio, né? Então, gente, em maio eu li 6 livros, graças a Deus, né? Aí já deu uma evoluída, né? Fiquei inspirada, né, neste momento. Então, o primeiro livro que eu li foi O Silêncio dos Inocentes. O Silêncio dos Inocentes conta a história de 5 mulheres que foram brutalmente assassinadas. E com isso, uma agente do FBI vai ser postas, né, pra investigar essa situação. Só que a situação vai chegar num limite que nem ela vai aguentar e vai acabar procurando um dos maiores serial killers já visto na história, que é o Hannibal Lecter. Ela vai até a cadeia e vai procurar pela ajuda dele, né,
para saber qual é o perfil psicológico deste assassino que está matando essas mulheres, né? Porque o Hannibal, além de ser um serial killer, ele também é um psicológico muito renomado. Da cadeia onde ele está, que ele foi preso, né, pelos crimes dele, ele também consegue saber qual é e quem é o assassino de tal crime que está cometendo tal coisa. É assim, é de uma inteligência que a gente lendo o livro fica muito surpreso. Como que a pessoa sabe de tudo isso estando na cadeia? Ele também faz artigos para psicólogos renomados da cadeia mesmo, contando as experiências dele. Gente, é um livro assim muito legal, de uma inteligência absurda, o Hannibal. Ele é um cara mau, um cara super escroto, mas que a gente, sei lá, acaba tendo até simpatia pela inteligência dele. O segundo livro que eu li em maio foi Dragão Vermelho. Dragão Vermelho também conta com a participação do Hannibal Lecter, né, que esse serial killer super inteligente. E também vai contar com uma participação de mais um crime, né, que o Hannibal Lecter também vai ajudar a desvendar, né. Ele, junto com os outros policiais, eles também vão tentar solucionar o caso, né. E a gente vai ver mais um pouco desse lado do Hannibal Lecter, dessa sua inteligência. Então, gente, o terceiro livro que eu li em maio foi Assistente de Mágico. Assistente de Mágico é uma crônica super rapidinha de ler, tem 50 páginas. Ela conta ali a história de uma menina que ela é assistente do mágico, só que ela quer virar a protagonista, né? Ela quer virar a mágica, né? A pessoa que o povo vai lá pra ver ela, né? Então, esse mágico também vai dar alguma oportunidade ali ao longo dessa crônica pra ela se apresentar. É uma história legal, bem escrita, mas não me cativou tanto. Então, gente, o quarto livro que eu li em maio foi Verity. Verity é um thriller psicológico, é o primeiro lançado pela Colleen Hoover, né? Eu conheci ela através deste livro, né? Porque é um tema que eu gosto. Então, conta a história da Verity. A Verity é uma escritora renomada de thrillers, eu acho, ou romances. Ela tem uma coleção e nisso ela vai acabar sofrendo um acidente ao longo ali do tempo. E o que vai acontecer? Vai entrar uma outra protagonista. Essa outra protagonista, ela vai ser inserida ali como a segunda escritora, né? Como a Verity está impossibilitada de escrever, quem vai dar sequência à coleção da Verity é essa mulher que a editora chamou, né? Para dar seguimento à coleção ali de romance ou thriller, que eu não me lembro, da Verity. Essa mulher vai acabar se mudando para casa da Verity para ver como ela escreve, para ver como ela pode dar continuidade à coleção dela. Só que várias coisas estranhas vai acontecer, né? Vai começar a acontecer tanta coisa estranha que a gente mesmo fica até com medo, né? Essa mulher vai acabar achando um manuscrito que a Verity escreveu há muito tempo, contando sobre a história dela. E esse manuscrito conta várias coisas bizarras, várias coisas que deixam a gente com um pouco de nó na garganta. Mas é uma história assim muito legal, uma história que dá embrulho, né, que deixa a gente com aquele nó na garganta. Assim, eu não gostei tanto do final do livro, mas o livro em si, ele é muito bom. Gente, o quinto livro que eu li em maio foi O Pensar Saudável. Ele é um livro de autoajuda que esteve na minha estante há muito tempo. Só que eu não gosto muito de ler isso, né? Eu fui lendo aos poucos durante o mês. E ele conta a história de como você consegue, pelos seus pensamentos, conseguir as coisas na vida, né? Como o seu emocional pode te atingir, como você pensa negativo ou positivo pode te influenciar. Então, gente, o sexto livro que eu li em maio foi A Linha Vermelha, né, do Felipe Mendes. Ele acabou me enviando este livro, né, porque eu acabei ajudando ele na contribuição da publicação deste livro, né. Este livro aqui, na verdade, ele é o segundo, né. O primeiro que eu lembro é a Linha Amarela, que é o primeiro dessa coleção, só que eu acabei lendo o segundo. E eu acabei entendendo, assim, mais ou menos, né? Mas eu gostei muito da escrita, eu gostei muito do livro, né? Ele conta a história do grupo de hackers, né? Que eles acabam botando praticamente o terror no metrô da Linha Vermelha,
né? Várias coisas começam a acontecer. Eu não posso explicar muito bem porque também é o segundo, né? E vocês também vão ficar um pouco assim meio confusos, sem saber o que esperar, né? Mas é um livro muito legal. É um livro que eu esperei pouco por ser o segundo, né? E eu não ter lido ainda o primeiro. Mas o segundo livro a gente já consegue perceber que ele tem uma escrita muito fluida, muito gostosa. A gente consegue se integrar bastante na história, se envolver muito. Eu me envolvi tanto, gente, que eu marquei várias partes aqui, ó, do livro. Várias partes de quando o grupo de hackers vai até as casas das pessoas, que eles confrontam as pessoas. É muito, muito, muito bom a escrita dele. E eu gostaria de ver mais coisas dele também. Em junho, gente, eu tive umas leituras muito boas, né? Eu consegui ler 12 livros, né? E o primeiro deles foi O Ódio que Você Semeia. O Ódio que Você Semeia vai contar a história da Start, né? A Start é uma menina negra, né? E o que vai acontecer? Ela vai presenciar a morte de um amigo dela negro, né? Na verdade, ela estava junto com um amigo dela dentro do carro, né? Ele vai ser baleado, vai ser morto. E com isso, vai trazer várias coisas na vida dela, né? Porque além disso, também, quando ela era pequena, ela viu a amiguinha dela também ser assassinada ali na frente dela, né? Então isso vai trazer várias coisas na vida dela, vai trazer várias revoltas, vários conflitos. A Start é uma menina muito forte, gente. Esse livro aqui é muito, muito incrível. Essa temática com pessoas negras pra mim é muito importante. Eu acho que representatividade pra mim é muito importante. Aqui, na verdade, eu só peguei o livro pra ler depois que eu assisti o filme, confesso. O filme pra mim foi como um aperto no meu coração. Eu tive que pegar o livro pra ler. E o livro pra mim foi tão incrível, mas tão incrível, que eu não consegui parar de ler. É um livro, como eu falei, super importante. É um livro que tem que ser lido por todo mundo. O segundo livro que eu li foi Uma Dobra no Tempo. Eu tenho ele ali na minha estante, mas como tem muito livro em cima um do outro, eu não peguei. Então eu vou deixar a capa aqui pra vocês poderem ver melhor. O que eu tenho, ele é graphic novel, né, que é da Dark Side Books. Bom, o que eu entendi foi que o pai da menina, ele simplesmente desaparece. E essa menina vai correr atrás pra saber o porquê que esse pai desapareceu. É uma graphic novel muito bonita, muito linda em detalhes. Mas eu demorei muito pra ler essa graphic novel, porque é muito grande, entendeu? E eu não tava entendendo muito bem, mas foi uma narrativa muito boa. Depois que eu peguei o ritmo, eu não consegui parar. O terceiro livro que eu li foi O Homem que Plantava Árvores. Este livrinho aqui, gente, ele é um clássico, eu nem sabia. Ele tava na minha estante também há muito tempo. Eu ganhei, na verdade, da minha sogra. Ela foi desses negócios de livro e ela sabia que eu gosto de ler, e ela acabou trazendo alguns livros. E dos livros que ela pegou, eu acabei escolhendo esse. Depois que eu li esse livro, eu acabei vendo o desenho, né? Como ele que é aqui? Ele é de 1988, o desenho ele é bem peculiar, né? Ele é bem naquela temática bem antiga mesmo, mas é uma história muito, muito, muito boa. Conta a história de um cara que ele mora num lugar super deserto, e pela iniciativa dele, ele acaba fazendo uma floresta. Ele acaba plantando tantas árvores, mas tantas árvores, que acaba projetando uma floresta ali. Várias pessoas vão até esse local pra ver, porque o local era totalmente deserto, e ele acaba construindo uma floresta extremamente linda. É uma história sobre persistência, sobre bondade, sobre companheirismo. É uma história muito boa. O quarto livro que eu li em junho, gente, foi 17 Luas. 17 Luas é a sequência de 16 Luas. Eu não vou falar muito, porque como é uma sequência, né, assim eu vou acabar dando spoiler. Mas a história conta sobre uma conjuradora, né, uma conjuradora, na verdade, uma bruxa, né, e ela tem um tempo ali para se conjurar, né, ou seja, ou ela vai para as trevas ou ela vai para a luz.
Na verdade, é essa a história. Então a gente vai ver que ela acaba conhecendo um mortal, que na verdade ela acaba se apaixonando por ele. E esse é o desenvolvimento da história, gente, não tem mais que isso. O quinto livro que eu li em junho, gente, foi A Garota Que Eu Quero. A Garota Que Eu Quero é um romance. Ela conta a história do Cameron. O Cameron, ele é um menino super tímido, super na dele, e ele acaba se apaixonando por uma garota. Só que essa garota é a namorada do irmão dele. E ao longo da trama a gente vai descobrir várias coisas. A gente vai descobrir que ela também gosta dele. Então ao longo disso vai desenvolver bastante coisa que eu não vou contar, claro, porque seria um spoiler, né? O sexto livro que eu li em junho foi O Curioso Caso de Benjamin Button. Ele conta a história de um bebê que ele nasce com 70 anos. Exatamente isso, gente. É um bebê que ele nasce com 70 anos. Então, ele nasce com uma aparência muito diferente da que os bebês nascem, né? E ao longo da trama, ele vai desenvolver essa idade dele, né? Porque ele vai ficando muito mais jovem do que ele aparentava, né? A gente pensava que ele ia tecnicamente morrer, né? Por ele ter essa idade, mas é um conto que ele vai se desenvolver, porque esse bebê que nasce com essa idade, ele vai ficando cada vez mais jovem. Ele não vai ficando cada vez mais velho, né? A gente conhece a história pelo filme O Curioso Caso de Benjamin Button também, que foi muito legal. Eu conheci por conta do filme, porque eu fiquei muito interessada e eu acabei lendo o livro e eu acabei gostando bastante. O sétimo livro, gente, que eu li foi A Ilha do Tesouro. A Ilha do Tesouro também é um clássico infantil. Ela que deu origem a vários tipos de filmes de pirata, como Piratas do Caribe, né, que é o que eu mais gosto. Aqui conta a história de um menino que ele vai para uma ilha, então ele vai atrás de um tesouro para poder ajudar a família dele. Ele acaba conhecendo um capitão e eles acabam tendo várias aventuras, várias emoções. Foi um livro também muito rápido que eu li. Eu vi várias críticas falando que esse livro não era tão bom, mas eu acabei gostando bastante também. Achei o desenvolvimento muito bom. O oitavo livro que eu li foi Misery. Misery, que é do Stephen King. Foi o primeiro livro que eu li dele. Eu demorei pra pegar esse livro também, né, que estava na minha estante. Eu tentei ler ele uma vez, eu não consegui, eu acabei parando, sei lá, na página 20. Depois eu acabei pegando ele de novo e foi uma experiência muito boa. Eu com certeza quero ler mais coisas do Stephen King, porque essa história também eu gostei muito. Conta a história de um autor, né, que ele é muito renomado também. Ele fez um livro chamado Misery, né, que no caso vendeu muito, muito mesmo. E no caso aqui ele vai sofrer um acidente e quem vai encontrar ele é a sua maior fã. Essa mulher vai pegar esse cara, né, que é o autor, vai levar pra casa dela, vai cuidar dele. Só que vai acontecer também coisas muito estranhas. Ela vai começar a se tornar uma pessoa que vai dar muito medo ao longo da trama. Ela é uma pessoa muito asquerosa e a gente vai ver ao longo da trama todas as coisas horríveis que ela vai aprontar com ele. O nono livro que eu li, gente, foi Coraline. Coraline conta a história de uma menina que ela acaba se mudando para uma casa, né? E os pais dela não dão muita atenção pra ela, né, tal. Então ela acaba encontrando uma porta que leva para outro mundo. Ela vai atravessar essa porta. Quando ela atravessar, ela vai encontrar também os outros pais dela, só que do outro mundo, entendeu? Esses outros pais dela têm botão no lugar dos olhos, né? E ali não é um ambiente muito agradável, né? À primeira vista, quando ela encontra, é claro que vai ser um sonho. Mas depois ela vai descobrir que não é nada disso. Gente, é um livro muito bom, um livro infantil, mas que tem essa temática mais assustadora. O 10º livro que eu li, gente, foi Conectadas. Conectadas conta a história da Raíssa e da Ayla, que são usuárias de um jogo, né, que está muito famoso. Ao longo dessa trama,
Na verdade, uma delas, eu não lembro se é a Raíssa ou se é a Ayla, ela vai mudar a foto de perfil, vai colocar uma foto de perfil de um menino. Então, essa outra menina vai pensar que está falando com um menino, então ela vai acabar se apaixonando, mas na verdade vai acabar se apaixonando por uma menina também, né? Porque ao fazer essa troca, ela não sabe que a pessoa de verdade com quem ela está conversando é na realidade uma menina sem ser um menino. É uma história muito legal, eu gostei muito de acompanhar e ela é uma história muito rápida de se ler. O 11º livro que eu li, gente, foi A Guerra que Salvou a Minha Vida. A Guerra que Salvou a Minha Vida também conta a história de uma menina. Ela tem dificuldade de andar, tem dificuldade de se locomover, né? A mãe dela é uma das piores mães que eu já vi em livros, né? Ela deixa a menina trancada, deixa a menina se sentir muito inferior ao que ela não deixa a menina sair de casa, ela não deixa a menina ser exposta porque ela tem vergonha da própria filha, né? Ao longo disso vai acontecer a Segunda Guerra Mundial, eu acho, que eu me lembro, e ela vai acabar sendo transferida, né? Ela e o irmão dela, na verdade, eles vão acabar fugindo, né, da casa deles para ser transferido para outra localidade. E lá, gente, ela vai se desenvolver muito bem. A pessoa que vai cuidar delas é uma pessoa muito boa, vai acabar se apegando muito nela. Esse livro, ele é uma duologia. Quero muito ler o segundo este ano também. Vou tentar fazer o possível para mim comprar o livro ou para mim baixar ele, para mim tentar concluir essa história que me envolveu de um jeito, gente, que foi, acho que o segundo livro também que me fez chorar esse semestre. É um livro extremamente apaixonante, extremamente dócil, é incrível. O 12º livro que eu li em junho, e o último, foi A Mercadoria Mais Preciosa, que é uma fábula muito cativante também, muito bonita, que conta sobre o Holocausto. Assim, o livro é muito pequeno, muito rápido de se ler, então eu só vou contar isso, porque não tem muito o que falar, vocês têm que ler pra saber. Vai contar do ponto de vista de outras pessoas, porque vai envolver um bebê que vai ser jogado ali do trem, né? Esse trem, ele tá indo em direção ao Holocausto, né? A área lá onde que os judeus, eles foram assassinados, foram mortos, né? E lá dentro do trem dos judeus vai ter uma mulher que está grávida. E pra salvar o bebê dela, ela acaba pegando o bebê dela e jogando do trem, né? Pra tentar fazer com que alguém veja, né? Já que aquela área está envolvida toda em neve. Com aquilo, ela acha que jogando o bebê do trem, ele vai poder ser salvo, né? E realmente ele vai ser salvo. Vão encontrar esse bebê, a família vai cuidar dele. E, gente, também uma das histórias mais bonitas. É uma fábula, como eu disse, muito curta, muito breve. E ela é uma fábula que impacta. Então, gente, em julho deu uma decaída, com certeza, né? A gente já espera. Eu consegui ler somente 2 livros. O primeiro livro que eu li, gente, foi Garota Interrompida. Conta a história de uma menina que vai ser diagnosticada com transtorno de personalidade. Nisso, ao longo da trama, ela vai acabar indo para uma clínica e a gente vai ver várias coisas, vários tratamentos que ela vai passar ao longo da vida, ao longo da existência dela ali naquela clínica. Também tem um filme chamado Garota Interrompida. Eu ainda não tive a oportunidade de ver, mas assim que eu tiver, com certeza eu daria uma chance, porque o livro, ele não me intrigou tanto. Ele não me envolveu tanto como eu esperava, mas foi um livro que eu gostei. O segundo e último livro que eu li em julho foi Matéria Escura. Matéria Escura também é uma ficção científica, é um dos melhores livros também que eu já li esse ano. Conta a história do multiverso, né? Vai contar a história também do Jason. O Jason, um professor, um pai de família, muito feliz. Pra ele é muito bem sucedido. E acontece que uma noite ele é raptado. Ele vai ser raptado, o cara vai mandar ele fazer algumas coisas ali, tudo.
Só que quando Jason acorda, ele está num mundo completamente paralelo ao dele. Ou seja, na verdade essa história vai retratar como as nossas oposições, as nossas atitudes afetam o nosso futuro. Então, gente, para finalizar, em agosto eu também li somente 2 livros. Eu peguei Recursão, que é do mesmo autor, né, de Matéria Escura. Nela a gente vai ver a temática também de ficção científica misturada com terror. E thriller psicológico, né? Vai contar a história da Helena. A Helena é uma mulher muito, muito inteligente. Ela tá inventando uma cadeira que tem a probabilidade de pegar todas as informações dessas pessoas que têm Alzheimer, né? Como a gente sabe, a pessoa que tem Alzheimer, ela acaba se esquecendo de muitas coisas ao longo da vida. Então, como a mãe dela tem Alzheimer, ela tá criando essa cadeira justamente para pessoas assim, para que conserve a memória da pessoa, né? As lembranças. Gente, também é uma temática super legal, super envolvente. É claro que tem umas coisas que a gente vai ficar tipo, quê? Como assim tá acontecendo isso? Mas é muito, muito legal. É a mesma... pra mim foi a mesma experiência de que Matéria Escura. Pra mim, Matéria Escura... Pra mim, me cativou mais. Mas Recursão também foi uma leitura extraordinária. Que, com certeza, foi uma das leituras melhores também que eu já tive no ano. A última leitura, gente, que eu fiz, que foi em agosto. Na verdade, durante essa gravação do vídeo, eu tô lendo outros livros, né? Mas, em agosto, o último livro que eu li foi Daisy Jones and the Six, que conta a história de uma banda de rock, né? Que ali no meados dos anos 70, 80, eles foram muito aclamados pelos fãs, pela mídia, por ser uma das maiores bandas de rock. É claro que não é verdade, a autora ela criou essa banda pra aparecer no livro, mas gente, é de uma perfeição que parece que a banda existe de verdade, a gente é completamente cativado pela história. Ela é a mesma autora de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que também foi uma história que me cativou esse ano, que também relata de uma pessoa que é de Hollywood, né, que não é verdadeira. Mas, gente, essa autora ela tem uma coisa tão surreal de fazer com que os personagens, mesmo não existindo, parece que existe mesmo na vida real, que é cativante. Foi uma também das minhas melhores leituras. É uma autora que eu também quero ler tudo dela e quero sempre estar de olho em todas as publicações. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Aproveita, se inscreve aqui no canal. Aproveita, ative as notificações para receber os novos vídeos. Clique em gostei. A gente se vê logo mais. Tchau, tchau!